Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de revisão e atualização em clínica médica. Meu nome é Gabriel Paz. Meu nome é Cauê Malpig. Eu sou Amir Chacar. Fala, Mirzão, voltando aqui com a gente. Ô, Amir, quando foi seu último episódio aqui com a gente, pô? Cauêzão, faz tanto tempo que eu tava até com saudade já. Eu acho que já tem quase um ano, né? Quase um ano já? Você lembra qual que foi? Derrame pleural. Episódio 78. Acho que tem mais de um ano, viu, cara? Acho que tem mais de um ano. Então, o Amir, pra quem não conhece, né? Então, o nosso parceiro aqui já participou de 2 episódios já, Amir, foi? Acho que esse é o segundo. Esse é o segundo. Participou do episódio de Derrame Pleural, que é um episódio sensacional de investigação, né, Amir? Foi muito bom. E agora, voltando aqui com a gente pra falar sobre pseudoanalgesia na UTI. E assim, foi de última hora, né, Amir? Peço até desculpa aí, eu e o Gabriel, a gente tava precisando de mais um parceiro. Cheguei numa segunda-feira lá no hospital, despretensioso. Falei, ó, Mirzão, bora gravar? E o cara, com toda a felicidade do mundo, falou, porra, bora agora, pô. Responsa demais, né? Uma semaninha aí, estudo intensivo, pra vir aqui tentar falar uma coisinha. Bom demais, velho. Eu sei que hoje vai ser bom essa discussão aqui. Então hoje a gente vai abrir o episódio pra falar então de pseudoanalgesia na UTI um pouco, né? A gente trouxe aqui basicamente 4 casos pra gente discutir alguns contextos de pseudoanalgesia, até pra não ficar muito maçante o tema, né? E a gente vai falar de 4 casos hoje, né, Cauê? É isso aí, Gá. Então, começando com o primeiro caso aqui. O primeiro caso é meio introdução aqui, né? Só pra gente se situar um pouco. Que é justamente quando a gente entuba o paciente, né? Então, vamos lá, né? Quando que a gente normalmente acaba de entubar o paciente e ceda o paciente? Na sala de emergência. Então, eu vou dar um contexto aqui de um paciente de sala de emergência, tá? Acabamos de entubar um paciente de 32 anos por insuficiência respiratória, possivelmente uma pneumonia, tá? E a gente entubou esse paciente com rocurônio e etomidato. E aí estamos lá na sala de emergência, acabamos de entubar o paciente e a equipe de enfermagem fala pra gente com o que a gente quer deixar ele de pseudoanalgesia contínua. Acho que normalmente isso é muito frequente a gente ter na sala de emergência, né? Perfeito. E aqui nesse caso, eu queria começar lembrando que esse paciente foi bloqueado, né? Uhum. E a gente sabe da superioridade do rocurônio em relação à succinilcolina, por exemplo, e o rocurônio tem uma meia-vida mais longa. Então a gente sabe que esse paciente vai ficar sob bloqueio aí de 45 a 60 minutos e o efeito do etomidato vai passar com certeza. Certo. Então é muito errado deixar esse paciente bloqueado sem uma pseudoanalgesia, porque é basicamente uma tortura ali com o paciente, né? Então, de fato... Ele vai despertar, né, da sedação dele e ainda vai estar bloqueado, né? Então, a ideia aqui é a gente ser rápido com a nossa pseudoanalgesia, né? A gente realmente prescrever aqui, não tem nem que pensar, né? Exato. E aqui é importante a gente dividir, né? Porque apesar do nome do episódio ser pseudoanalgesia, são coisas separadas, né? Uhum. Então, sedação, né? A gente vai reduzir ali o limiar de consciência do paciente. A gente pode dividir em subcomponentes como ansiólise, hipnose, amnésia, que os sedativos vão diferir um pouquinho de efeito ali em cada desses componentes. E a analgesia, que é controle de dor, basicamente, né? A gente sabe que ali na intubação a gente vai estimular a valécula, pode ter reflexo simpático, então a gente precisa controlar a dor desse paciente. E no caso da sedação, enfim, ninguém merece lembrar ali daquele momento pré-intubação ou pós-intubação, que com certeza deve ser um evento bem traumático, que inclusive tem cortes em UTI mostrando de lembranças péssimas de paciente durante o procedimento, que é uma coisa que não pode acontecer. Durante e após o procedimento, né? Quando o paciente é mal sedado pós-intubação, né, Gá? Perfeito. Então a gente divide aqui, então, em sedação e analgesia. Lembrar que a gente tem medicações para fazer sedação e a gente vai ter medicações para fazer analgesia. E assim, são múltiplas medicações, né, Gá? Não dá pra falar, pô, em cada situação você vai usar só uma. Existem contextos. Mas acho que vale a pena a gente só esmiuçar um pouco pro ouvinte, até para se familiarizar de como sedar esse paciente, de como que a gente inicia uma sedação, então, para esse paciente que acabou de ser intubado. Aproveitando o que o Gabi falou, né, a gente tem que lembrar que na hora da preparação da intubação, uma das etapas fundamentais é deixar os sedativos e os analgésicos pro pós-intubação já separados, porque senão acontece aquela confusão de tem que ir lá na farmácia buscar, e o paciente acaba bloqueado e sem a sedação necessária, que é uma coisa extremamente traumatizante, né? Aproveitando que a gente está falando que drogas a gente vai usar para essa sedação e para essa analgesia no período pós-intubação, a gente tem 2 drogas sedativas principais. Então, a primeira é o Propofol e a segunda é o Midazolam. Falando do Propofol, eu sugiro que vocês solicitem 4 ampolas
para enfermagem e elas vão trazer para você e a gente faz puro, não precisa diluir. E uma dica prática para todo mundo aí é que para um paciente de 70 quilos é 5 ml hora. Confia que vai dar certo. Beleza. Porque é até difícil aqui, né, Amir? Ficar decorando faixas de dose. É melhor você ter uma tabela pronta no seu celular para checar. Mas inicialmente ali na hora da loucura, na hora do vamos ver, acabei de entubar, a enfermagem já perguntou a dose, é bom ter essa noção, né? Então, Propofol é puro e eu vou iniciar 5 ml hora para um paciente de 70 quilos, isso aqui tá tranquilo, né? Imagina, né, Cauê, naquela confusão, acabei de entubar 5 microgramas quilo minuto. Loucura, pô. Minuto por ml hora. Aí o Resident, o R1, puxa aquela calculadora científica da HP, né? Mete na mesa. Não tem como mais, né? Não tem como. Fazer continha no papel não dá mais. Exatamente. A segunda droga que a gente vai comentar aqui agora é o midazolam. Que nem é tão boa assim, né? A gente acaba deixando ela um pouquinho de lado, né? A gente pode comentar um pouquinho depois o porquê. Beleza. Mas pra galera que ficou curiosa com a dose, às vezes é um serviço que não dispõe de Propofol, que eu acho difícil, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai pegar 30 ml do midazolam e vai diluir em 120 ml de soro fisiológico. A ideia é fazer uma solução 1 mg por ml. E mais uma vez, a regra dos 5. Beleza. Pode começar com 5 ml hora que vai dar certo. Fechou, Amir. Só lembrando que, né, de lugar para lugar, do midazolam, como eu tô diluindo em soro, pode mudar essa diluição, né? Então, fiquem atentos aí, dependendo do hospital que você trabalha e de qual que é o padrão da diluição, né? A maioria, Cauê, das ampolas de midazolam tem 5 mg por ml. Tem ampolinha que é 3 ml e tem ampola que são 10 ml. Só que cuidado, eu acho que sempre vale a pena, né? A gente tá dando uma dica prática, mas sempre checar, para não correr o risco de um efeito adverso aí com o paciente. Mas aí, Amir, você falou que a gente deixa o midazolam depois, né? Como a gente tá falando do Propofol e midazolam aqui, por que a gente acaba deixando o midazolam como segunda opção? Qual que é a correlação aí? Na verdade, Cauê, a gente fala isso, né, porque já tem até revisões sistemáticas que comparam o uso de medicações benzodiazepínicas com medicações não benzodiazepínicas nesse contexto de ventilação mecânica. E a gente vê que acaba que os pacientes que estão usando os benzodiazepínicos, como o midazolam, acabam ficando com mais tempo em ventilação mecânica e tem uma estadia na UTI mais prolongada. Então a gente acaba evitando. Certo. Isso tanto, e a gente tem alguns estudos que mostram que isso tanto no contexto mais agudo de uso, né, então às vezes em tempo pouco prolongado, 24, 48 horas, mas também em tempos prolongados, lógico, né? Depois de 96 horas, principalmente. Mas eu acho que vale a pena aqui, né, Amir, entender o porquê, né? Por que o midazolam acaba aumentando o tempo de ventilação mecânica quando comparado às outras medicações? Os benzodiazepínicos, Cauê, não só o midazolam, mas os benzodiazepínicos em geral, primeiro, são medicações deliriogênicas, são medicações que podem acumular em alguns tecidos. Então o paciente, às vezes, é um paciente mais gordinho, pode ter uma acumulação no tecido e com isso fica recirculando a medicação. Justo. Elas são medicações que acabam interagindo com disfunção renal, então também fazem recircular, que é muito comum no contexto do paciente grave, né? Então, por isso, acaba que justifica, sim, evitar utilizar essa medicação. Faz sentido, né? Principalmente com usos um pouco mais prolongados, fica mais difícil de despertar o paciente, né? Tem até aquele conceito legal de meia-vida contexto sensitiva, né? Quanto mais tempo você usa a droga, você aumenta a meia-vida dela com os dias de uso. Isso é muito interessante, acontece muito com midazolam e com fentanil, que a gente vai falar daqui a pouco. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Talvez aqui vale lembrar, né, que num uso mais consciente, em doses mais baixas, por tempo mais curto, ou às vezes até em bolos, talvez isso não seja uma grande verdade. Mas não é essa a tendência que a gente acaba vendo na UTI, né? Então, por isso que a gente acaba tendo uma tendência de, como primeira escolha, no início da sedação, utilizar mais o Propofol, que tem um perfil farmacocinético e farmacodinâmico mais favorável. Ele também é lipofílico, né? Ele também impregna ao longo do tempo, ele acaba impregnando em tecido adiposo, principalmente em pacientes mais obesos, mas a meia-vida dele é muito mais curta, né? Então, e não causa, e aparentemente, pelos estudos, não causa tanto delírio, talvez fique mais fácil de despertar esse paciente depois da interrupção da sedação, né? Lógico, né? A gente tem outras medicações que podem ser usadas como sedativos, como o Precedex e como a ketamina. A gente vai falar isso um pouquinho nos outros casos, né? Agora, saindo um pouco da sedação, Gá, indo para os analgésicos, como que a gente faria a analgesia inicial nesse paciente que acabou de ser entubado? Legal, então nesse contexto de muito estresse, estimulação simpática que a gente acabou de falar, né, esse paciente, a gente acaba usando analgésicos muito fortes inicialmente, tá? O clássico do clássico é o fentanil, né? Sim. Que tem em qualquer sala de emergência, qualquer UTI, ele é o principal que a gente usa como analgésico, tá? É importante pontuar aqui no início que a gente vai usar adjuvante, né? Então nada impede que a gente possa usar analgésicos simples e outras medicações, principalmente durante a internação desse paciente. Como o nosso caso é na sala de emergência que acabou de entubar, a gente já colocou, por exemplo, um Propofol, que o Amir já explicou, e agora a gente pode colocar um fentanil, tá? Beleza. Sendo bem prático, como ele já comentou, pensando num paciente de 70 quilos, você pode diluir 20 ml
de fentanil em 80 ml de soro fisiológico, tendo Justo. uma solução total de 100 ml, tá? Essa solução você pode usar também a regra dos 5, que vai ficar ok para um paciente de 70 quilos, tá? Tranquilo. Só uma observação importante para o ouvinte é que tem muitos locais do Brasil que eles fazem fentanil puro, tá? E às vezes é até o padrão da instituição, tá? E aí você tem que tomar muito cuidado, porque se o fentanil for puro, aí esses 5 ml viram 1, tá? Então é uma dose bem mais baixa se ele for puro, aí seria 1 ml hora. Então só tomar cuidado com isso, porque aqueles efeitos que a gente falou de acumulação e contribuir para o despertar patológico, que até é efeito em delírio, a gente também vê com fentanil. Então tem que tomar cuidado com fentanil puro, que a gente vê em alguns locais. Isso é uma prática muito comum, na verdade, né, Gá? É até um pouco histórico aí de como a gente foi utilizando o fentanil na UTI, né? Antes se usava muito os opioides, tanto o remifentanil, que tem um perfil um pouquinho mais seguro que o fentanil, né? Quanto o fentanil como comparativo de sedação. E aí se usava em doses muito altas nos estudos mais antigos, né? E hoje a gente vem vendo que realmente essas doses muito altas, o fentanil puro, 5 ml hora, 10 ml hora, pode também causar prejuízo para o paciente. É uma medicação lipofílica, é uma medicação que impregna, e se a gente lembrar, um dos principais efeitos colaterais do opioide é uma sonolência, é coma e por aí vai, né? Então, realmente, hoje em dia, a gente vem tomando um cuidado maior e vem tendo uma tendência de utilizar mais essa diluição que o Gabriel falou, que é justamente pegar 20 ml e diluir em 80 de soro. Então, diluir de 1 para 5, vamos dizer assim, com relação ao puro, né? Perfeito. É uma dose até, Cauê, que dá pra gente fazer até um pouquinho mais baixinho. Tipo, 2 ml hora, eu acho que também é uma dose que às vezes segura. Eu acho que 5 pra uma analgesia inicial, que o paciente acabou de ser entubado, eu acho que cai bem. Só que eu acho que se o paciente não tiver nada com estímulo muito nociceptivo, a gente já pode reduzir pra 2 ml hora, até 1 ml hora. Eu acho, até que eu não sei se é o momento pra gente falar sobre isso, mas será que eu sou obrigado a sempre estar com... É um opioide, né? É uma coisa a se pensar, né? A gente vem tendo evidência pra isso, a gente vai comentar um pouquinho nos casos que a gente tem aqui hoje também, né? Mas realmente, né? Principalmente quando chega na UTI, já passou daquela fase mais aguda, a nossa tendência tem que ser realmente de reduzir o uso de opioide, talvez reduzir essa dose que a gente falou inicialmente, né? Bom, fechou. Então esse é o manejo inicial, né? Depois que a gente entubou um paciente, eu acho que vamos entrar pro segundo caso agora, pode ser? Bora, pode. O segundo caso, gente, então é uma paciente de 56 anos, é uma paciente que de antecedente tem hipertensão e vem pra gente já encaminhada na nossa UTI, encaminhada da sala de emergência, por um hematoma subaracnoide, tá? Tem sinais de hipertensão intracraniana, então ela tá fazendo a tríade de Cushing aqui, tá? Tá fazendo bradicardia, ela tá fazendo uma taquipneia e tá fazendo hipertensão também, e chegou já entubada pra gente. E agora a questão é, né, como que a gente faz o manejo da analgesia dessa paciente que acabou de chegar pra gente com essas alterações. Cauê, esse caso aí é complicado, né? Porque a gente já começa falando da exceção, né? Os pacientes que acabam sendo entubados, né? A gente não quer que ele fique super sedado. A gente tenta guiar aí a nossa sedação, o mais importante do que o começo, é em relação ao nível neurológico que a gente quer atingir para esses pacientes. Na UTI, a gente costuma objetivar, através de escalas, o nível de consciência que a gente vai querer para o paciente. Existe uma escala bem validada, que é a escala de Sais, tem a escala de Haas, que a gente pode utilizar e cada vez mais objetivando uma sedação leve. E até, se possível, deixar o paciente sem sedação, apesar de ser muito difícil chegar nesse nível de tranquilidade. Mas nessa paciente aí, Cauê, é assim que a gente vai querer se portar em frente a ela, assim? É isso aí, né, Amir? Então, realmente, é uma grande tendência, né, sobre a sedanalgesia, a gente tentar sempre objetivar uma sedação mais leve, né? Normalmente a gente usa muito Haas, mas como você bem falou, tem outras escalas de sedações que a gente pode se guiar. E normalmente o Haas, que a gente fala, um Haas leve, né, a escala de Haas leve, seria um Haas ali entre 0 e -2, mais ou menos. Né? Então, que seria o paciente que ou ele está vigil, ou ele é facilmente despertável. Com relação a essa paciente, ela se encaixa nessas exceções. E tem realmente algumas exceções que vão sempre precisar de uma sedação mais profunda. E esses pacientes são quais? São 3, basicamente, tá? 3 grupos. Não dá pra falar que são 3 pacientes, né? 3 etiologias, mas são 3 grupos. Primeiro, paciente neurocrítico, e aqui neurocrítico eu tô falando os pacientes que têm alguma patologia intracraniana significativa a ponto de gerar hipertensão intracraniana. Segundo, é o paciente com status epilépticos. E terceiro, é o paciente que precisou de um bloqueador neuromuscular. E como a gente já falou, a gente não vai querer bloquear o paciente e deixar ele acordado, né? Isso deve ser a pior coisa do mundo. Então, essas 3 situações, elas são indicações claras na literatura de um Haas -5. O que é um Haas -5? É o mais baixo da escala. É o paciente que a gente tem que fazer um coma induzido.
Eu acho que falando de escala, né, Cauê? Poxa, é muito chato ficar falando a pormenores de cada uma das escalas. Mas lembrar também que além da escala de sedação, uma outra escala importante é de analgesia. Então, os pacientes em geral, como o Gabriel falou, é mais importante a gente primeiro garantir que ele tem uma analgesia adequada para depois sedá-lo profundamente. Exatamente. E as escalas, a princípio, que a gente tem mais costume de utilizar, as melhor validadas, são... Quando o paciente consegue responder, é uma escala analógica de dor, né? Que a gente pode pontuar aí de 0 a 10. Ele vai como se fosse uma régua dizendo pra gente quanto que ele tá sentindo. Sim. E quando o paciente não consegue dizer o que tá sentindo, seja porque tá entubado ou tá sedado, a gente tenta avaliar por parâmetros indiretos, né? A gente pode utilizar duas escalas mais famosas, que é a escala de CPOT e a da BPS, que é a Behavioral Pain Scale e a Clinical Pain Assessment Tool, né? Que são duas que a gente pode utilizar. Que talvez a que a gente mais usa é essa Behavioral Pain Scale, né? Que é a escala comportamental de dor, né? Traduzindo para o português, né, Amir? Lembrar que essas escalas, elas não são específicas de dor, mas traz pelo menos um contexto pra gente que a gente pode interpretar que o nosso paciente está sentindo dor, tomar alguma conduta e ver como ficou a escala depois, né? Então, para essa paciente que tem uma hemorragia subaracnoide e tem sinais claros de hipertensão intracraniana, já chegou pra gente na UTI entubada, a nossa meta para ela ali, eu tenho que estabelecer na hora que ela chegou para mim, é um RAS -5. Então, se ela veio da sala de emergência com uma sedação um pouquinho mais leve, a gente vai usar dos sedativos que a gente tem para aprofundar ela para uma escala de RAS -5, tá? Agora, com relação à medicação que a gente tem que pensar, né? Qual a medicação que é preferencial a gente usar? E aí, Gá, o que você traz pra gente? Perfeito. Então, aqui a gente acabou escolhendo o Propofol. Na verdade, foi o colega da sala de emergência. Parabéns, beleza. Obrigado aí. Já tá Já feito, mandou né? meio encaminhado, né? Mas o Propofol, ele tem vantagens ali no neurocrítico. A gente sabe que ele consegue diminuir um pouquinho a pressão intracraniana e tudo que a gente quer diminuir é a pique, quando a gente tem uma hipertensão intracraniana. Além disso, ele também pode ser usado no status, que não é o caso, mas a gente sabe que paciente com hipertensão intracraniana pode evoluir com crise convulsiva, então ele também acaba tendo um efeito anticonvulsivante. E ele é um paciente que, vamos lembrar, é uma HSA, então esse paciente vai ser clipado, logo, né, pós-clipagem, em algum momento, né, conversando ali com a equipe da neurocirurgia, alinhando, a gente vai querer despertar esse paciente para examiná-lo. E, por exemplo, comparando com o midazolam, que tem um despertar muito pior e às vezes muito mais lentificado, o Propofol, com a meia-vida curta dele, a gente consegue fazer o despertar diário com muita facilidade, que a gente já vai falar, ouvinte calmo, o que é despertar diário. Mas aí, para examinar depois e fazer o neurocheck, ele é sensacional. Então, o Propofol, nesse caso, acho que cai muito bem. Exatamente, né, Gá? Porque esse é o protótipo do paciente que vai usar uma dose alta de sedativo por bastante tempo, né? Pô, então, se em algum momento eu vou querer avaliar o neurológico desse paciente, quando tiver tudo muito bem segurado, muito bem controlado pela equipe da Neurocir, né? Pô, que seja uma medicação que a hora que eu desligar, meu paciente vai acordar mais rápido, né? Não estamos falando que o midazolam é proscrito nesses pacientes. Ele também é um bom protetor neurológico, ele também é uma medicação que consegue aí controlar crises, evitar crises, né? Mas por questão mais farmacocinética e farmacodinâmica, talvez o Propofol seja a primeira opção. O que acontece frequentemente é, às vezes, a gente usar doses muito altas do Propofol e a gente não conseguir atingir a sedação adequada para o nosso paciente, ou seja, aquele RAS -5, aquele coma induzido. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque existem faixas terapêuticas dessas medicações. Então, se eu estiver fazendo Propofol muito alto, às vezes eu já não estou acrescentando o benefício de proteção neurológica para o meu paciente e estou só gerando mais dano associado aos efeitos adversos da medicação. E os efeitos adversos, né, Cauê, do Propofol, já que a gente bateu tanto no midazolam lá no começo do episódio, ele também não é uma droga inócua, né? Exatamente. Principalmente, lembrando, em doses muito altas e por período prolongado, que é o caso em questão que tem essa chance de acontecer, né? A gente sabe que o Propofol, primeiro, é uma medicação que ela pode gerar hipotensão e cardiodepressão. Sim. Então tem que tomar muito cuidado com a pressão do nosso paciente, até para garantir uma pressão de perfusão adequada. Beleza. A gente sabe que, apesar de ser uma boa escolha, como o Gabriel falou, se a gente erra um pouquinho a mão e deixa esse paciente muito hipotenso, são pacientes que já têm quebra da autorregulação cerebral. Então são mais sujeitos a dano cerebral por conta de hipotensão. Ótimo. Outro problema, de novo, ainda na cardiodepressão, é que o paciente pode bradicardizar e fazer algumas arritmias. Então, mais um cuidado nesse sentido. Tem que tomar cuidado também, que é uma medicação bem lipídica, né? Então... É o leite que entra ali na veia do paciente, né, Amir? Todo mundo que olha a primeira vez acha estranho, né? Falou, pô, por que estão dando leite na veia do paciente ali? Dá até medo, né? Um negócio desse no sangue é perigoso, né?
Então, como é uma medicação muito lipídica, ela pode aumentar os níveis de triglicérides no sangue. Então, é uma coisa para ficar atento, gerando até pancreatite. Sim. Que é uma coisa que a gente até acompanha em casos que estão fazendo doses muito altas e tempo prolongado, né, Amir? Exatamente. É uma medicação ainda que tem que tomar cuidado, né? Principalmente no uso prolongado, porque em doses muito altas que tem chance de fazer a síndrome de difusão do Propofol. E que dose muito alta é essa aí, Cauê? Aquelas doses absurdas, na verdade, né, Amir? Que para um paciente de 70 quilos seria uma infusão aí de acima de 40 ml hora, que a gente sabe que é realmente muita coisa, né? Foge aqui até da faixa terapêutica, né? Aí a síndrome de difusão do Propofol, que é o quê? É o paciente que ele pode fazer um aumento absurdo de CPK, né? Ele faz até uma lise muscular. Ele pode evoluir com pancreatite. Sim. É um paciente que pode evoluir com uma acidose lática muito importante e múltiplas disfunções orgânicas. E diferente só da hipotensão do Propofol, em doses um pouquinho mais altas em bolos, né, Amir, que são responsivos, tem uma tendência de ser responsivo a volume no paciente que está mais hipovolêmico, na beira da euvolemia, né? A síndrome de difusão do Propofol não é responsiva a volume. Então, normalmente é aquele paciente que do nada você está fazendo uma infusão de Propofol muito alta e ele começa a piorar a hemodinâmica e você vai lá subindo droga. Tem que estar atento para esses pacientes. Uma outra coisa, né, que não chega a ser um colateral, mas coisas que demandam que a gente fique atento, né, é saber que o Propofol tem caloria, né? É uma droga que tem 1,1 quilocaloria por ml. Então, se é um paciente que você já está tentando botar o cara na meta, ele pode te atrapalhar um pouquinho nesse sentido. E uma última coisa, ele altera até a coloração do xixi. Então, os pacientes às vezes estão lá durante a intubação, do nada começa a ficar com aquela urina com uma cor diferente e a gente fica, nossa, o que tá acontecendo? A urina verde aí, né, que às vezes dá um susto na gente. Tem outras etiologias, lógico, mas pode acontecer também. Coitado do Propofol, né? Parece que é uma droga ruim, né? Mas mais uma vez, pessoal, o midazolam é pior. Exatamente. Aqui é muito mais ruim quanto mais tempo a gente faz e doses muito altas, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Não estou conseguindo chegar na sedação alvo, RAS-5 do meu paciente com Propofol já em doses terapêuticas significativas. Aí sim, né, entra aquele contexto da gente associar o midazolam, começando de uma dose mais baixa, escalonando para tentar atingir o RAS-5. Por isso que às vezes a gente vê nas UTIs neurocríticos aí, Propofol junto com midazolam. É mais ou menos nesse contexto, né? Não que a gente entre com Propofol e midazolam para todos os pacientes, né? É aquela ideia de que 1 mais 1 é 3, na verdade, né? Porque você com doses menores consegue atingir níveis terapêuticos com menos efeito colateral de cada medicação. Então tem uma sinergia legal aí. Exatamente. Tem todo um processo farmacocinético, farmacodinâmico que interage dessas duas medicações, acaba aprofundando mais o paciente sem gerar tanto efeito adverso assim, né? Já que a gente tá batendo nas medicações, e o fentanil lá, ele é tranquilo de usar assim também? O fentanil a gente tem alguns problemas também que a gente tem que ficar atento, né? Acho que o principal a gente já falou, que é a acumulação, principalmente lipídica também, meia vida contexto sensitiva. É um paciente que a gente pode também evoluir com delírio. O fentanil ele pode contribuir para isso. Tem alguns efeitos, como por exemplo a hiperalgesia induzida por opioide, que também é bem complicado, mas isso acontece quando a gente usa doses muito altas que a gente estava comentando aqui agora há pouco, né? Então, se a gente começar ali com 1, 2 ml hora, é difícil que aconteça isso, e se a gente usar pelo menor tempo possível, já que o fentanil sendo um analgésico, a gente vai utilizar preferencialmente também outros analgésicos em conjunto nessa linha do multimodal para tentar diminuir e até tirar o fentanil com alguns pacientes entubados, a gente consegue isso também. E por fim, só para não deixar passar, a gente tem também a síndrome do tórax rígido, que é mais rara, acontece ali no contexto pré-intubação geralmente, mas pode acontecer também na terapia intensiva, que é uma síndrome que você tem muita dificuldade de ventilar o paciente e é uma situação catastrófica e a gente tem que ficar atento. E tudo isso pode ser maléfico até para nossa paciente, que a gente tá falando aqui neurocrítica, né? Imagina um paciente constipado neurocrítico, né? Aí a gente tem que fazer lavagem, tem que fazer toque retal, todas essas coisinhas, né? Pode gerar algum desarranjo aí em termos até de pressão de perfusão cerebral associada à hipertensão intracraniana se a gente ficar manipulando muito o paciente. Então, assim, o fentanil não é também isento aí de efeitos adversos e por isso que hoje em dia a gente vem interpretando ele com a medicação que a gente tem que tomar cuidado e fazer as menores doses possíveis para controle de dor do paciente. Em alguns pacientes que a gente consegue avaliar muito bem dor, até não fazer fentanil e fazer outras modalidades, né? Essa aqui, paciente com hipertensão intracraniana, às vezes é sim uma paciente que vai ficar com fentanil em infusão em bomba, não precisa ser aqueles 5 ml horas iniciais que a gente fez, pode até ir reduzindo, né, ver como que fica em termos de agitação, ver ali se consegue ficar com 2 ml hora, 1 ml hora, mas sem dúvida alguma fazer terapia multimodal, né? Ainda mais esses pacientes que eles não podem fazer febre, né? Eu tenho uma grande tendência de, para fazer sinergismo com o fentanil, para associar na analgesia, deixar uma dipirona de horário.
Rainha do SUS. Com certeza. E pro azar dos americanos, eles colocam acetaminofeno no é loucura, né? Então aí esses daí estão com muito azar de não ter adipirona. Mas para esses pacientes que usam opioide, né, que estão entubados, é baseado em evidência você deixar um analgésico simples junto, né, uma dipirona, ou pros americanos o paracetamol, porque diminui tempo necessário de fentanil para controle de dor na UTI e também diminui dose necessária para controle de dor na UTI dos opioides, né? Então, acho que tem que ficar, na medida do possível, uma dipirona de horário aí na prescrição do paciente que está fazendo uso de opioide forte, né? Só para recapitular aí, né, pessoal, que a gente falou muita coisa, né? Vamos lembrar que são duas coisas que a gente vai ter que ficar atento. A primeira é na analgesia e na segunda é na sedação. Quanto à analgesia, que é a prioridade, a gente vai continuar com o fentanil, reiterando que é uma dose um pouquinho mais baixa, junto com algum outro fármaco adjuvante. Aqui no caso a dipirona, que a gente vai deixar de horário. Então para essa paciente ela manteria um fentanil mais ou menos uns 2 ml horas e uma dipirona 2 gramas de 6 em 6, está tranquilo para essa paciente. Fentanil diluído. Boa, cara. Bem lembrado. Fentanil diluído. Por favor. 20 ml em 80 de sorofício. Isso. Do ponto de vista agora da sedação, ela é uma paciente que está seguindo a exceção que o Cauê falou. Diferente dos pacientes, mesmo neurocríticos em geral, ela precisa de uma sedação mais profunda. Então o alvo aqui vai ser um RAS -4, -5, inicial, com Propofol. Acaba ficando 20 ml hora, por aí, associado ou não a algum outro sedativo para atingir essa meta. Então se o paciente ficou bem com aquele Propofol numa dose moderada, tudo bem, deixa só com Propofol. Mas se ele não segurou, a gente vai ter que associar com alguma outra medicação. Preferencialmente, o midazolam nesse cenário. Tudo bem, tem gente que pode até tentar associar outras medicações como ketamina, dexmedetomidina, que a gente não comentou aqui, mas via de regra vai ser o Propofol e o midazolam nessa etapa inicial. Só que, de novo, é uma paciente que tem que estar buscando sempre, assim que possível, uma redução dessa sedação quando for autorizado, para o paciente poder evitar ficar no uso prolongado de sedativos. Pós-clipagem do aneurisma, né? É isso. Então, gente, terceiro caso é um paciente de 32 anos que deu entrada na UTI agora, já entubado, por uma SARA por Covid, tá? O que a gente tem dele até agora, a gente já tem um mínimo aí de investigação com relação ao respiratório dele. Ele é um paciente com um diagnosticado já com SARA, né? Por exame de imagem, tempo de evolução, intubação com uma relação PF de 180, então uma relação de pressão arterial de oxigênio sobre fração inspirada de oxigênio de 180. Chegou pra gente de novo da sala de emergência com aquela sedação basal, então um Propofol 5 ali, um Fentanil 5 também. E é um paciente que a gente acabou de ter que avaliar para ver como que vai ficar a meta de sedação dele e a sedação. E aí, o que temos? Nesse caso, né, eu acho que o grande perigo é achar que toda SARA é igual bloqueador neuromuscular. Eu acho que dos estudos mais antigos, a gente traz esse viés que parece que o paciente com SARA tem que estar bloqueado. E não é assim. A SARA, existem vários níveis de SARA, né? Você tem um paciente que tem uma SARA leve, um paciente que tem uma SARA moderada e SARA grave. A gente sabe que a gente tenta graduar pela relação PF desses pacientes, né? Então, nesse caso, como é um paciente com uma PF mais ou menos de 180, é um paciente que estaria numa SARA moderada. Então, pelo incrível que pareça, pessoal, a gente vai segurar a mão, calma, relaxa, respira fundo e a gente não vai entrar com bloqueador agora. A gente sabe, especificamente na SARA, que trabalhos mais antigos viram algum benefício, um exemplo é o Accuracy, né? De introduzir um bloqueador neuromuscular de forma mais precoce em paciente com SARA, vendo até benefício, pelo incrível que pareça, em mortalidade. Sim. Só que a gente foi tentar replicar isso em estudos posteriores, como o Rose Trial, e a gente viu que isso não foi replicado. E, inclusive, a gente aumenta até neuropatia do doente crítico, a gente vê que o paciente acaba não tendo benefício e até malefício. Então, a tendência atual para a gente reservar o bloqueador para pacientes selecionados naqueles casos de SARA refratária. Basicamente, quando o cara já está pronado, ou seja, já teria indicação de prona, e ainda assim tem uma PF lá embaixo. Se a gente for seguir o algoritmo de SARA, pelos guidelines mais novos, a gente vê que primeiro eu teria que estar pensando em pronar meu paciente para depois bloqueá-lo, né? Claro, a gente sabe que operacionalmente é muito difícil você pronar um paciente sem bloquear ele primeiro, mas a gente tem que ter muito mais vontade e agonia de pronar um paciente do que querer bloquear ele de cara. Exatamente, né, Amir? Vem entrando aí como uma terapia de resgate, né? Inclusive, tivemos guideline de SARA desse ano, né? Uma atualização de guideline da ATS, e lá eles colocam, né, como recomendação forte, primeiro, ventilação protetora, segundo, prona, e aí lá depois eles colocam como uma recomendação fraca o bloqueio neuromuscular. Vale lembrar que tanto o Accuracy quanto
enquanto o Rose Trial, eles só incluíam pacientes com SARA moderada grave, que se falava na época, né? Que era uma relação menor que 150 em pacientes que já estavam em ventilação protetora e fazendo aí uma FiO2 mais alta, né? Entre 40% e 60%. Então era realmente o paciente mais refratário aqui na jogada, né? Uma coisa importante é que ao longo dos anos a gente foi percebendo que talvez o maior benefício do bloqueio neuromuscular seja os pacientes que têm uma SARA moderada grave, que ainda se mantém assincrônico, né? Então, que eu não estou conseguindo ventilar muito bem, às vezes eu preciso aumentar um pouco a sedação porque esse paciente está ficando agitado, eu não consigo acoplar ele melhor no ventilador, não consigo mexer no ventilador para acoplar ele melhor, e aí como vai fazendo muita sincronia, e a sincronia acaba piorando o desfecho do paciente com SARA, a gente acaba bloqueando, né? Mas veja que essa nossa paciente não se encaixa nesses critérios, né? Chegou o nosso paciente com uma relação de 180, lógico, vamos estimar muito bem a ventilação protetora para esse paciente, mas a nossa meta inicial é sedação leve. Então ele ficaria em torno de um RAS0 a -2 e inicialmente sem necessidade de um bloqueio neuromuscular, né? Exatamente, Clezão. Eu acho que o mais importante da gente falar nesse tópico é que mais ou menos a sedação profunda está muito mais atrelada ao bloqueador ou uma sincronia refratária do que propriamente a SARA. Exatamente. Então o inicial seria realmente mantendo uma sedação leve durante, como qualquer outro paciente que a gente conversou aqui, usando aquelas escalas para manter o cara bem superficializado. Com certeza. Acho que aqui é primeiro ver se está na meta de RAS, como vocês falaram, que eles falam de light sedation, né, na literatura. E segundo, se o paciente está bem acoplado no ventilador, se você está conseguindo calcular a mecânica. Acho que se você conseguir isso, a gente está bem satisfeito aí nesse caso de SARA e pode não precisar bloquear. De ficar bem acoplado ali, né? A gente não está tendo que sedar ele mais, e aí ele não fica sincrônico. Então é difícil, né? Porque aqui não tem uma grande receita de bolo. Tudo depende de como que o paciente está evoluindo, como a gente está ajustando a ventilação dele e como que ele está ficando nessa sedação mais leve, né? Entre o RAS0 a -2, né? Uma outra coisa legal também é da gente falar do tempo de bloqueio, né? A gente via que antigamente a gente deixava o paciente bloqueado uma semana na UTI. Muito tempo, né? E a gente vê que atualmente é assim, olha, bloqueou, reavalia diariamente como tá aquela relação PF, se o paciente respondeu ou não à medida e no desespero para suspender o bloqueador. Porque, de novo, junto do bloqueador tá o sedativo e todos os problemas associados ao uso prolongado dessas medicações. Com certeza, né? Fica uma média aí de uso de bloqueio nos pacientes que precisam, assim, de mais ou menos 72 horas, né? Depois disso, a gente tem que estar com o ciricutico para tirar esse bloqueador, né? É isso. Um último parênteses aqui pro ouvinte que é super importante, né? É que em muitos lugares a gente vê que a sincronia é igual a sedar mais. Então, o meu paciente tá assíncrono, eu preciso sedar mais ele. Na verdade, isso é bem errado, né? Existem até algumas assincronias que estão relacionadas a aumento de sedação. E fora isso, sedar é a última opção, porque antes você tem que ver se o paciente, se você pode fazer algum ajuste ventilatório que resolva aquela sincronia, e você tem que avaliar o contexto todo do paciente, como é que tá a parte metabólica dele, se ele tá acidótico ou não, como é que estão os outros parâmetros, para depois de você ajustar o ventilador, ver o paciente como um todo, você realmente não teve jeito, ele continua assíncrono, e aí só nessa última avaliação que você sedaria mais o paciente. Exatamente, essa percepção é bem importante. Então assim, gente, para esse paciente aqui, né, o que eu faria? Chegou, né, primeiras 24 horas de UTI, primeiras 24 horas de doença, chegou para mim com um Propofol de 5, que não é uma dose absurda. Se ele tivesse aí no RAS de 0 a -2, eu acho que durante aquele período eu manteria, não ficaria mexendo muito. Teria uma tendência de ver se eu consigo interpretar a dor para ele para desmamar esse fentanil, às vezes deixando até sem fentanil, às vezes deixando só com uma morfina intermitente. Tem estudos que já viram que em pacientes que a gente consegue bem interpretar a dor com escalas comportamentais ou com escalas visuais, né, a gente conseguiria deixar uma morfina em bolos, conforme resgate ou de horário, em detrimento do fentanil, né? Então deixando o fentanil um pouco de lado e o paciente ficaria muito bem se a gente soubesse se ele tá com dor ou não, né? Lembrando da dipirona aí também, né, Clezão? De horário, sempre lá, né? Com certeza, deixaria uma dipirona para justamente tentar desmamar o máximo que eu conseguir desse fentanil, tanto de dose, às vezes até de tempo, né, de tentar tirar ele. E aí reavaliaria dia após dia. Cheguei no dia seguinte, tá com uma sedação ali de -2 de novo, posso até às vezes estar confortável no ventilador, posso pensar no despertar diário, que é a interrupção diária da sedação do meu paciente, e ver como que ele fica ao longo do dia. Se porventura tiver aí realmente agitação e eu conseguir interpretar a agitação dele, a gente vai tomar uma conduta direcionada, né? Tem até lugares que interrompem a sedação, se o paciente ficar bem, você volta com 50% da dose, aí depende do seu protocolo institucional, mas a ideia é tentar sedar menos possível, desde que o paciente tolere, né? Exatamente.
E aí, gente, só pra gente discutir uma coisa final, vou usar esse paciente aqui mesmo, tá? Esse paciente, depois de, vamos dizer assim, 3, 4 dias, esse paciente, ele começou a melhorar do quesito da SARA dele, começou a melhorar a relação, no 4º dia já tava com uma relação ali de 240, ele realmente já estava começando a ser desmamado da sedação, então estava se fazendo, conforme o protocolo institucional, despertares diários, mas sempre quando se tenta fazer despertar diário pra ele, esse paciente agita. Ele bate ali um RAS, quando acorda mesmo, no período da manhã, quando desliga a sedação, esse paciente ele bate ali num RAS de +2, +3, que já é um paciente que realmente está ficando não só agitado, não só inquieto, mas também combativo. E aí, como que a gente toma conduta frente a esse paciente? É um paciente, né, que a gente tem que primeiro pensar qual que é o problema que ele está acordando dessa maneira, né? A gente sabe que muitas coisas podem contribuir para que o paciente fique agitado no ambiente de UTI. O paciente está sob privação de sono, ele está num ambiente barulhento, a gente não sabe se tem alguma dobra no lençol que está incomodando o paciente. Imagina, você acordou de um dia, você foi entubado e no outro você está no ambiente, acordando do nada, né? Então, você vai estar num ambiente totalmente diferente sem saber como parou ali. É natural que com um tubo ainda na garganta, né? Exatamente. Então, é natural que você fique bem agitado, né? São uma conjuntura de fatores, né, Amir? Tem até algumas revisões que colocam assim uma rede, uma trama sobre coisas que podem estar fazendo seu paciente realmente despertar mais agitado e ter delírio na UTI, né? Acho que a gente pode pontuar 4 coisas aqui, tá? Que normalmente são as principais coisas que vai gerar algum tipo de agitação pro paciente. Acho que o primeiro é dor, né? É uma coisa que a gente tem mais contato e que a gente acaba mais vendo. Segundo é dispneia, porque o paciente entubado pode ter dispneia também. Terceiro é delírio. E 4 é isso que você falou, ansiedade. Porque às vezes a gente interpreta uma ansiedade como delírio, né? Essas duas coisas, elas têm uma grande tendência de se confundir, mas são coisas que podem ser diferenciadas se o paciente está algo desperto e a gente consegue comunicar com ele, né? Uma coisa interessante para a gente tentar acessar o que está acontecendo é tentar perguntar para o paciente. Boa. Se ele é um paciente... É o mínimo, né? Exatamente. Muitas das vezes a gente já desespera, quer logo ligar a sedação, voltar o cara para dormir, quando na verdade você pode primeiro tentar perguntar o que está acontecendo. E esse reflexo a gente tem que parar, né, Amir? Porque, o paciente tá melhorando. Ele tava com uma SARA depois de 4 dias, melhorando relação, não teve nenhuma intercorrência nesse meio tempo, e agora ele tá começando a despertar agitado. A última coisa que a gente deve fazer é aumentar o sedativo dele sem pensar o que tá acontecendo como base, né? Eu acho que é legal a gente pontuar, Cauê, como você colocou esses 4 passos principais, o que a gente poderia fazer em cada uma dessas situações. Beleza. Pra tentar contornar aquilo ali ou entender se aquele é o problema, né? O primeiro ponto pra gente fazer é acessar se o paciente tá com dor. Beleza. E dessa maneira, o que a gente pode fazer para tentar combater essa dor? Primeiro é fazer um resgate de alguma medicação analgésica. A gente pode tanto fazer um resgate de um analgésico simples, se já não estiver em doses teto, mais ou menos a infusão de um opioide, né, naquele momento. Como o Cauêzão falou, tem 2 estratégias. Você pode fazer até um resgate mesmo de morfina, se você julgar se o paciente tiver com uma dor leve, não tiver entendendo que você vai precisar de resgates frequentes, ou se o paciente já está mesmo com o próprio fentanil na bomba, você já pode fazer um pequeno bolus daquele fentanil. Lembrando que também não é uma dose muito elevada. E uma coisa, Cauê, que a gente não teve oportunidade de comentar no podcast, mas eu acho legal fazer aqui, é que a gente tem a mania que quando o paciente está agitado ou está com dor, é só aumentar a velocidade da infusão sem fazer o bolus. E isso é um erro muito grave, porque vai demorar para fazer efeito. E o paciente vai continuar agitado, você vai aumentando a dose do opioide ali dentro, ou do sedativo, e o paciente vai demorar para responder. E a gente acha que o paciente não está respondendo, na verdade você falhou em dar o bolus. Esse é outro automatismo que a gente tem que evitar, principalmente quando a gente está falando do fentanil que está na bomba, né? Então não é aumentar a infusão, porque isso não vai resolver seu problema naquele momento, e a grande chance é que você vai estar aumentando, impregnando mais seu paciente, gerando mais efeito adverso, sendo que você podia ter feito só um bolus ali. Às vezes, a gente falou, né, da diluição do fentanil aqui, às vezes você faz só um bolus de 1-2 ml de fentanil, que é uma dose ok, significativa para controle de dor pontual. Espera uns 10-15 minutos, porque às vezes não é tão rápida assim a ação, e vê se melhorou a dor do paciente, né? Se melhorou, beleza, era dor, né? Se não melhorou, talvez não fosse. Exato. Como o Gabriel comentou também, que eu achei legal, é que a gente fala que o fentanil ele também acumula. Então não é como se a gente fizesse um pico de analgesia e voltasse com a mesma dosagem. Na verdade, quando o paciente está voltando sem que você mexa no ml hora, como acumulou um pouquinho da droga, ele voltou numa dose um pouquinho maior. Exatamente. A gente esquece desse efeito aí da acumulação no tecido. Exato. E aqui de forma objetiva para o ouvinte, né, vou usar aqui o exemplo do BPS, que ele é mais prático, né?
Então a gente consegue avaliar tanto o posicionamento dos ombros do paciente, outros sinais indiretos como o monitor do paciente. Então, vamos dar um exemplo, né? Ele tá acordando, taquicárdico, ficou mais hipertenso, tá no despertar diário, tá com um fletir ali de ombros, ele tá claramente incomodado com alguma coisa. Certo. E a gente falou, pode ser ansiedade, pode ser medo de morrer, pode ser dor. Você faz o bolo de fentanil, ele não muda em absolutamente nada. Cara, tem alguma coisa errada. Provavelmente não é dor isso daí. Vamos lembrar que o fentanil, ele é 100 vezes mais forte que a morfina. Então, se você fez um bolo de fentanil e o paciente não mudou o BPS dele, cara, provavelmente é outra coisa. Procura outra causa, né? Exatamente. Realmente, e assim, espera 10, 15 minutos, mas essa é uma dose significativa. Lógico, a gente não tá falando necessariamente aqui do paciente politraumatizado, do paciente grande queimado. A gente tá falando do dia a dia dos pacientes clínicos na UTI. Tem dor associada a imobilismo, tem dor associada a procedimento, mas é para responder com uma dose significativa de opioide, né? Seria muito estranho se o paciente der uma dor tão intensa que não responde essas doses significativas de opioide que a gente faz, né? Exato. E só, assim, isso não, lógico, né? Assim, a gente sempre traz as coisas aqui baseadas em evidência, mas tem estudos do Thomas Strong, que é um dinamarquês que desde 2010 ele tenta fazer os protocolos lá na Dinamarca de não sedação. E os protocolos dele lá desde 2010, do estudo unicêntrico que ele fez, para um estudo que saiu no New England em 2019, que foi um estudo multicêntrico escandinavo, no protocolo sem sedação ele já fazia, na verdade, morfina só em bolos. Ele fazia protocolo de sedação leve versus protocolo sem sedação com morfina em bolos. E lógico, tinha muito paciente que acabava necessitando de uma sedação, mas tinha muito paciente também que ficava muito bem, às vezes só com a morfina em bolos, em dose mais baixa, seja de resgate, seja às vezes de horário, de 6 em 6, de 4 em 4. Então, tem pacientes que a gente vai conseguir fazer isso, e fazendo isso, o paciente vai ficar tão bem quanto qualquer outro paciente nessa fase de despertar, e vai usar menos opioide, vai ter menos efeito colateral. Perfeito. Do segundo ponto agora, que como o Cauizão tinha comentado, né, é o fator dispneia. Como é que a gente faz para acessar a dispneia nesse paciente? Parece meio contraintuitivo que um cara com suporte ventilatório invasivo tenha dispneia. Isso é um pouco meio contraintuitivo, né? Só que a gente pode ter por vários fatores. O paciente ele pode estar mal acoplado. Às vezes é um paciente que está ansioso. Por conta disso, ele dispara o ventilador e com isso ele pode prolongar uma sincronia. Ele pode estar com algum grau de fraqueza diafragmática, que com isso ele até consiga trigar o ventilador, mas aquela pressão de suporte que você está colocando está um pouco insuficiente. E, além disso, também a própria ansiedade pode contribuir para a dispneia, visto que é uma sensação subjetiva, né? A gente não consegue predizer dispneia só por parâmetro ventilatório. Uma coisa que eu sempre falo, viu, Amir, que é uma das coisas mais simples da hora que você chega no plantão, você consegue resolver, tá? O sistema da ventilação. Às vezes o paciente, às vezes está sem filtro, às vezes o sistema, ele está com muita umidificação, tá com muita condensação. Aí essa condensação cai ali e não é filtrada muito bem, acaba gerando uma obstrução no circuito e tudo mais. Só de você ali drenar aquela secreção e ou tirar aquela liquefação ali do local, você resolve a agitação do seu paciente. O paciente sai de um grau de dispneia muito significativo para ficar completamente confortável depois. Então essas coisas sempre têm que ser checadas, né? Uma coisa não menos importante, né, que eu tô pressupondo aqui que a gente já avaliou isso, mas frequentemente a gente fica na ansiedade de querer estubar o paciente e esquece. Poxa, será que o paciente tá com um balanço muito positivo? Será que a gente otimizou isso naquele dia antes de tentar fazer aquele despertar? Será que é um paciente que tá com broncoespasmo? Não dá para otimizar a medida broncodilatadora antes de tentar despertar aquele paciente? Eu acho que quando a gente faz o despertar diário e tenta fazer esse tipo de coisa, a gente tem que tentar se programar o melhor possível para aquele momento o paciente tá na melhor condição para poder fazer o despertar, né? Com certeza. Toda a avaliação da ventilação mecânica e circuito faz parte, mas esses pacientes são passíveis de novas pioras, então a investigação direcionada deve ser incluída aí também, né? Já sobre o delírio, né, que é o terceiro ponto que a gente vai abordar, obviamente a gente tem que lembrar dos fatores de risco, né, então paciente com síndrome demencial prévia, idosos, quanto maior o tempo de internação, maior o risco, e tudo a ver com esse podcast, uso de alguns sedativos e analgésicos estão associados a delírio. Então uso de midazolam, doses altas e prolongadas, uso de fentanil também, opioides no geral, né, inclusive morfina, então a gente tem que levar isso tudo em consideração quando o paciente acorda agitado. Será que é um delírio hiperativo, né, essa pergunta que a gente se faz. Então, a gente tem que ver como é que tá o status infeccioso desse paciente, como é que tá a parte metabólica dele. Uma dica bem prática, assim, para os ouvintes, né? Paciente em uso de opioide na UTI, acorda agitado, olha a bexiga, tá? Sim, constipação, a bexiga, ver se tá urinando é um bem. clássico o paciente fazer um bexigoma, né? E é óbvio que ele vai agitar. Imagina, uma dor ali embaixo do ventre, fica distendido, então... E também, é claro, fator de risco para delírio também, causa, inclusive. Então, a gente tem que
avaliar o paciente num contexto como um todo para ver se ele tem uma causa, digamos assim, modificável, abordável ali de um possível delírio hiperativo, que eu vou direto nessa causa, né, e não aumentar a sedação, que não é a resposta aqui, como a gente já comentou. Exatamente, né, Gá? Lembrar que o delírio é uma síndrome e tem inúmeras etiologias dentro da UTI, né? Então a gente tem que realmente, se a gente não investigar, a gente não vai achar um motivo, e grande maioria das vezes é mais de um motivo, né? Você falou bem, né, Gá? Porque isso inclui medicação, né? Então a gente falou do midazolam e do fentanil, mas inclui retirar a medicação também, né? Então às vezes os pacientes, principalmente aqueles pacientes que ficaram muito tempo entubados, muito tempo ou com midazolam ou com fentanil na prescrição, às vezes a gente quer ser rápido em despertar o paciente e desliga essas medicações de uma vez, pode gerar abstinência, e aí vem aquele paciente com sinais de adrenergismo significativo, né? Então às vezes salivando bastante, tendo muita celorreia, às vezes até muita secreção no tubo. É um paciente que ele vai ficar taquicárdico, que ele vai ficar hipertenso, que ele vai ficar agitado e por aí vai. Então pense, usei muito tempo e doses significativas de midazolam ou de fentanil, talvez eu tenha que considerar que aquilo ali pode ser uma abstinência às duas medicações e começar a tratar essa abstinência, né? Exato, o UpToDate até coloca um corte meio categórico aí de 7 dias, né? Talvez com menos de 7 dias você possa suspender de uma vez. Exato. E vai ficar mais tudo bem, e acima de 7 dias você pode ter mais abstinência. Às vezes a gente fica na dúvida, né? Mas por isso que é melhor prevenir que tenha do que tratar, né? Porque tratar é mais difícil. E prevenir, eu digo, usar o mínimo de sedação possível e o mínimo de opioide possível para evitar que aconteça isso pro paciente, né? Eu acho que falando de medicação e delírio, tem alguma droga que é mais superior, assim, ou que tem uma tendência da gente utilizar nesses pacientes que estão com esse despertar, que pode ajudar na... É até forte a gente falar prevenção, que não me convence ainda que previne, mas talvez um despertar mais tranquilo. Aproveitando que o Gabriel tá falando, né, em relação a esse risco de abstinência dos pacientes, uma estratégia que a gente pode tentar fazer no cara que tá numa sedação prolongada e nessa suspeita é tentar introduzir, por exemplo, um benzodiazepínico oral, né, junto, o paciente geralmente tá sondado, né, que tá entubado, a gente já pode colocar uma droga em dose baixa, um exemplo é o lorazepam em relação aos benzodiazepínicos, e o cara que tá no uso prolongado daquele fentanil que a gente estava tanto tentando desmamar, ele pode acabar precisando de um cheirinho aí de metadona ou de algum outro opioide de uma ação mais longa para ele conseguir desmamar com mais tranquilidade. No intuito de vai ali, coloca uma medicação que vai liberar por tempo prolongado, evitando sintomas da abstinência e que vai permitir a gente tirar essas medicações que está fazendo mal pro paciente, na verdade, né? Isso foi muito comum no Covid, né? Que a gente viu que os pacientes ficaram entubados um tempão e que a gente viu muita abstinência que a gente acabou precisando utilizar. Beleza. Apesar de que, né, pessoal, cuidado, isso para paciente com tempo de intubação muito longo. Eu acabo vendo o paciente entubado 2, 3 dias e o pessoal já querendo colocar esse tipo de droga, mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar que é para um paciente com tempo mais prolongado de intubação. Não é esse contexto de pouco tempo, né? Perfeito. E aqui a gente tem uma droga muito legal, né, que a gente vem usando cada vez mais, apesar de ser meio carinha, né, tem esse problema aí do ponto de vista de gestão, mas é a dexmedetomidina, né, que é o Precedex. Que aí é a rainha, tá? Aí elite, ganha nossos corações, tá? Então, é um alfa-2 agonista central, tem uma meia-vida bem curta, então a gente consegue titular super fácil na UTI, tá? Geralmente a gente faz 2 ampolas aí para 96 de soro. Uma dica aí, ó, 5 ml hora também. Opa, mais uma da... Essa é padrão, essa pode ser, fechou. Boa. E ela funciona muito bem, inclusive em abstinência, não só em abstinência, tanto de opioide quanto de benzodiazepínico que a gente estava comentando, então ela funciona como adjuvante aí. Justo. Tem estudo mostrando adjuvância junto com benzo na abstinência alcoólica, que é bem interessante. Legal. Tá? Foi uma formação que eu descobri também estudando pro episódio. E tendo aí um papel super principal na UTI no despertar patológico, paciente muito agitado e no delírio hiperativo, né? Então, junto, por exemplo, com antipsicóticos atípicos, ou às vezes você inicia só com Precedex e é uma ótima droga para você controlar a agitação, principalmente naquele paciente que está, né, oferecendo risco a dispositivo, para você evitar que aconteça algum acidente com o paciente, né? Justo, Gá. E é uma medicação, você falou do custo, né, mas é uma medicação que aqui nesse contexto, principalmente, né, de desmame ventilatório do paciente que está melhorando, é uma medicação custo-efetiva. Ela é mais cara, assim, do que o Propofol e Midazolam, mas pelo tempo que ela reduz de ventilação mecânica nesse contexto, pelo tempo que ela reduz de UTI, ela sempre acaba sendo mais custo-efetiva do que as outras medicações. Tá aí nesse contexto tudo bem ser um pouquinho mais caro, não tem problema não, né? A gente não vai bater nela não? Vamos bater um pouquinho, né? Lembrando, como o Gá falou, ela é uma alfa-2 agonista central, né? Então, lembrar que o principal efeito adverso dela vai ser bradicardia e hipotensão. E ela não é lipofílica como as outras duas medicações sedativas que a gente falou. Então, o tempo de latência, né? O tempo para ela agir demora.
Então vai ser coisa ali de 15 minutos, às vezes até meia hora, dependendo de qual que é a dose que a gente está fazendo. Então existe uma recomendação aí, se vocês forem ler, sobre fazer bolos dela para depois manter a infusão contínua, mas atualmente esse bolos ele vem sendo associado a muita hipotensão, a muita instabilidade. Então esse bolos hoje em dia ele vem sendo deixado de lado para fazer sempre um início com infusão contínua mesmo. A ideia aqui é que se você ficar fazendo bolos esperando que ela vai agir rápido e conter a agitação do seu paciente vai ficar primeiro hipotenso e bradicárdico e ainda vai ficar agitado. Então é melhor realmente só entra com a bomba de infusão e o bolos fica reservado para casos realmente muito mais difíceis, muito mais complicados, né? Um ponto legal também da Precedex, né, que durante muito tempo ela foi uma promessa, né? Foram saindo trabalhos que mostravam que ela era uma droga muito eficaz e a gente vê na prática, né? Que os pacientes, a gente consegue uma sedação bem leve, o paciente fica tranquilo, ele fica bem mais desperto do que quando a gente faz o Propofol e o Midazolam. Então é uma droga que realmente a gente gosta muito de utilizar. Só que quando a gente vai tentar utilizar os trabalhos comparando o Precedex com as outras drogas no contexto de sedação, esperando grandes desfechos, tempo de ventilação, deixar o paciente ali com redução de mortalidade, infelizmente, apesar do preço, a gente não consegue nenhum desfecho muito positivo. Exatamente. Então acaba entrando junto com as outras medicações sem se tornar o santo grau aí das medicações. A gente tem o Midex e o Prodex, mas aí foi num contexto muito de não inferioridade, né? E aí comparando a farmacocinética e a farmacodinâmica, acaba valendo a pena fazer em alguns contextos específicos, né? Que a gente está comentando. E o quarto fator, e não menos importante, né? É a ansiedade, né? Que isso está num contexto de várias medidas que a gente pode fazer no paciente da UTI, que é tornar a UTI mais humanizada, a gente permitir o familiar ficar mais tempo, tentar deixar uma janela aberta com que ele entenda qual que é o período do dia e lembrar de fechar a janela à noite, lembrar de deixar aqueles alarmes na UTI mais desligados, que é uma coisa que incomoda muito os pacientes, a gente deixar uma televisão para que ele tenha algum contato com o mundo e várias outras medidas, né? Quando a gente vai lendo os guidelines, musicoterapia e outras medidas que, pelo incrível que pareça, tem evidência, né? Isso tudo que a gente falou de delírio e de ansiedade, né, se inclui tudo em um pacote que vem sendo muito falado na literatura mais recente, né, na UTI, que é o pacote A, B, C, D, E, F. Na verdade, cada letrinha vai significar uma coisa, mas que é justamente isso tudo que a gente está fazendo, né? A gente controlar a dor do paciente, a gente avaliar se ele consegue ficar em ventilação espontânea no ventilador, a gente controlar delírio, a gente promover mobilidade precoce e, sem dúvida alguma, promover o engajamento familiar desde o início de quando o paciente está sendo despertado, porque isso previne muita agitação associada tanto à ansiedade quanto ao delírio, né? E aqui para, de repente, os ouvintes que estão em um local de menor recurso, né, não tem acesso a um pacote ou vários recursos ali na UTI para torná-la mais humanizada, acho que só o fato de você no dia a dia ali, ao examinar o paciente que está despertando, gastar um tempinho conversando com ele, falando onde ele tá, relembrando o nome dele, a idade dele, cara, você gasta 5 minutos ali que vão fazer uma baita diferença no desfecho do paciente, né, quando a gente fala desse pacote. São medidas simples, às vezes, que a gente médico consegue tomar que ajuda no desfecho. Com certeza. E aí, olha o quanto de coisa que a gente passou, né, antes de ligar o sedativo de novo. E aí, lógico, tem pacientes que vão estar agitados, a gente não vai conseguir controlar com todas essas medidas, né, ou vão ter uma agitação muito grave, e aí tudo bem, ou a gente fazer um sedativo pontual naquele momento, então fazer um bolos menor, com uma dose menor de sedativo, ou às vezes, como a gente falou anteriormente, até ligar metade da dose na bomba de infusão que o paciente estava, né, naquele intuito da gente sair de um lugar e ir para um lugar melhor, né, então fiz o despertar diário, avaliei tudo que eu podia avaliar, se eu tive que voltar à sedação, eu vou voltar a uma sedação menor, e dia seguinte eu vou tentar de novo despertar esse paciente, né. E só pra finalizar, né, como o episódio já tá bem pequenininho, né, cara? É muita coisa pra falar, né, Gá? Tema muito longo, enfim, pessoal, a gente pode deixar pra outro podcast, mas só pontuando, né, que hoje em dia tá cada vez mais em voga o uso de ketamina, inclusive em sedação contínua, é uma droga boa também, que vem saindo mais estudos e ganhando evidência aí. E pra delírio a gente tem os antipsicóticos atípicos também, que a gente acabou não dando tempo de falar, mas também ajudam muito ali no manejo dos pacientes, principalmente com delírio hiperativo. Tem seu contexto de uso específico, né, e às vezes a gente pode lançar a mão. É isso. Beleza, fechou, gente? Fechado. Então agora, gente, vamos para os salves. Amir, já tem algum salve engatilhado aí, não, pô? Tenho.
Estão me cobrando tem tempo. Um salve pra galera lá do IANSP. Opa! Que desde a primeira vez ficou chateado que eu não mandei o salve. Pros meninos da Unifesp que agora estão acabando vai rolar uns ciúmes aí, tá? Cuidado, velho. Pra galera do HU também e pra minha namorada Aline. Tá certo, não rolou ciúmes de ninguém, deu pra todo mundo, pô. Beleza, um abração aí, pessoal. Ami, mas eu acho que você esqueceu alguém. Acho que tem um salve conjunto aqui, né? Não esqueci não, hein? É de quem? Pô, nós três aqui vamos dar um salve muito especial pro Daniel Gouveia, residente lá da Paulista. Fala aí, Cauê. Pô, Dani, a gente tem que dar esse salve pra você, assim. Eu vou falar a verdade, tá? O Gá me lembrou aqui, eu ia esquecer de novo, e faz tempo que eu tô te devendo esse salve. Peço perdão, mas você merece esse salve. O Dani Gouveia aí, que é R2, né? Acabou de formar, por sinal, aqui com a gente na Escola Paulista de Medicina, né? Como residente de clínica. E agora vai ser preceptor, pô. E esse cara é bom. Então, um grande salve pra você, Dani. Direitinho, Dani? Direitinho. Boa. E pra finalizar, meu outro salve vai pra um grande amigo que formou comigo. Ele tá me pedindo um salve aqui há vários episódios. O Rafael Valente, que tá terminando agora o R3 de clínica ano adicional lá no HC. O cara é fera também e, pô, vê se que com o episódio a gente marca uma breja, que você tá me devendo, cara. Pô, chamou, tá? Mas cara, esse convite aí não dá pra negar não, pô. Tá bom. Boa. Bom, gente, fechando aqui então, sempre lembrar nossos ouvintes de comentar com a gente lá nas redes sociais, o que achou do episódio, de compartilhar a gente, compartilhar o episódio. E também lembrar do Guia TDC, a gente não pode esquecer de falar dessa plataforma que a gente tem. Guia TDC, que é a nossa plataforma de atualização e revisão em clínica médica, onde a gente faz tópicos semanais lá em áudio e em texto. E também uma vez por mês a gente solta uns casinhos clínicos comentados, tá? Uma plataforma completa para você tirar suas dúvidas e para você revisar os melhores temas de clínica médica. Beleza? Inclusive, se quiser revisar aí o Precedex, ó, edição 17, hein, galera? Fica Opa, a dica aí. Aí sim, viu? A gente podia ter mandado no episódio, esqueci disso aí, viu, cara? Mas beleza. Fechou, gente? Fechou? Fechado. Fechou, valeu. Valeu. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.